E a paz de Cristo para todos. Estamos na nossa escola bíblica dominical, hoje domingo, dia 31/5, dia que o Senhor nos concedeu, né? Amanheceu, o sol raiou, a lua se pôs, né? A noite passou. O Salmo 19 diz que um dia anuncia a outro dia, né? Então houve já um diálogo, houve já uma interação em obediência à determinação de Deus para que nós estivéssemos aqui, né? Então nós queremos agradecer a Deus, darmos boas-vindas a todos que estão integrando ou que vão integrar essa nossa escola bíblica dominical nesse último dia do mês de maio, né? Nós já entramos na metade do ano, um ano bastante ligeiro, né? Então que Deus abençoe aí a todos que já venceram até agora, né? Nós acordamos, nós somos vencedores. A Bíblia diz que as misericórdias se renovam a cada manhã. Deus já fez a parte dele de proporcionar esse novo dia. Então nós vamos nos dedicar nesta manhã à leitura da palavra, ao estudo da palavra. Nós vamos dar sequência à escola bíblica do domingo passado, que falou sobre o tema da lição é moldados para servir, né? Nós tivemos alguns objetivos sobre no sentido de entender como Deus nos concedeu, nos fez, com que propósito, e nós vamos avançar nessa manhã para concluir essa lição, moldados para servir a Deus, né? Eu quero iniciar essa escola bíblica dominical lendo um verso bíblico, né? Um verso bíblico que está aqui em Provérbios capítulo 3. Nós queremos dar aqui boa-vinda a Jordana, Deus abençoe Jordana, Pastor Rafa, Artuzão, Isabelle Domingues, a nega, Luciana Maria entrou, paz do Senhor Jesus Cristo para Luciana também, Deus abençoe. Nós vamos aguardar outros irmãos entrarem, né, na medida de que o horário vai passando, né, 9h31 nós entramos alguns minutinhos antes, então 9h31 nós temos aí a perspectiva de nós termos um bom público hoje na escola bíblica, porque a lição ela é riquíssima, né? Nós recomendamos, nós vamos falar aspectos importantes. A lição fala sobre, no tema que nós vamos debater hoje, nós vamos entrar numa questão chamada recursos pessoais, modo de ser e áreas de experiência. E nesse ponto nós temos alguns aspectos da psicologia que vão ser importantes abordar, né? Importante abordar, e nossos professores estão muito bem preparados, Heloísa, nosso professor Arthur, pastor Rafa e eu, nós temos aqui um carinho, uma dedicação pelo ensino, e entendemos ser esse um dos nossos chamados ministeriais, e a gente tem bastante prazer em fazer isso, né? Bastante alegria em fazer. Então nós vamos tratar aqui de questões importantes nos recursos pessoais, modo de ser e áreas de experiência. São os 3 tópicos que serão abordados hoje. Nós vamos aqui então ler Provérbios capítulo 3, verso 1. Diz assim, Provérbios 3, verso 1, para nós iniciarmos. Meu filho, não te esqueça ou não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Então, uma das recomendações, uma das receitas bíblicas, ou a principal, é guardar o mandamento para ter uma vida tranquila, uma vida em paz, uma vida duradoura. Então nós abrimos essa escola bíblica com este verso. Nós queremos orar agora, né, para iniciarmos também com leitura bíblica e oração, e na sequência nós vamos fazer o louvor e vamos estudar a palavra, amém? Vamos agradecer, Deus Pai, nós somos gratos a Ti pelo sol que raiou, pelas árvores, Senhor, que estão produzindo seu fruto, pelas aves que voam. Nós te agradecemos e te bendizemos, porque Tu és soberano, nos permitiste, Senhor, amanhecer, abrir os olhos, Senhor. Tu tens sustentado toda a estrutura do nosso ser, Tu tens sustentado, Senhor, todo o sistema, Senhor, que mantém a nossa vida, este corpo, este tabernáculo de pé. Nós te agradecemos, Senhor,
porque o Senhor nos escolheu, não fomos nós que te escolhemos, mas o Senhor nos escolheu e nos nomeou para que dessemos frutos. Nós te bendizemos, Senhor, pela oportunidade de termos acesso à Tua palavra, a palavra de Deus, a palavra revelada, Senhor, a palavra, Senhor, que traz vida, que traz luz, que nos conduz no caminho da verdade. Ajuda-nos a crer nessa palavra, Senhor, de uma forma tão fiel, de uma forma tão verdadeira, Senhor, a ponto de aplicarmos, Senhor, a ponto de vivê-la, Senhor, nas nossas vidas. Entregamos em Tuas mãos aqueles que estão enfermos, entregamos em Tuas mãos, Senhor, aqueles que estão acamados, Senhor, carecendo de uma provisão, de uma intervenção divina. Entregamos o irmão Francisco, entregamos agora, Senhor, também o esposo da irmã lá do sítio, Senhor, onde nós já fizemos alguns eventos, Senhor, a pedido da irmã Rosana. Entregamos em Tuas mãos, Senhor, outros tantos que pediram, Senhor, ao longo da semana oração para toda a igreja, Senhor. Pai, que a Tua mão protetora esteja sobre nós. Nos dê, Senhor, estabilidade, Senhor, emocional, no meio de tanta pressão. Nos dê, Senhor, discernimento. Renova as nossas forças. Nós possamos, Senhor, restaurar, renovar o nosso ânimo, Senhor, a nossa mente, como diz Romanos 12. Nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos, e nesta manhã nós declaramos, Senhor, que precisamos de Ti, do Teu auxílio. Nós não nos deixe, Senhor, viver ansiosos, como diz as Escrituras, por aquilo que virá. Não nos deixe viver ansiosos, Senhor, por coisas que sequer, Senhor, são confirmadas, mas que nós possamos olhar, Senhor, viver com propósito, como é a lição da escola bíblica desta manhã, viver com objetivo, viver com foco, com sentido real, Senhor, daquilo que dá valor, aquilo que é importante, Senhor. Entregamos em Tuas mãos aqueles que estão presos em vícios. Entregamos em Tuas mãos a igreja perseguida, Senhor, os irmãos que estão sendo alvo, Senhor, de violência física, violência emocional, Senhor. Preserva os Teus filhos, Senhor, na verdade. Nós sabemos que este mundo passará e nós temos uma promessa, e essa esperança, Senhor, que nos faz alegrar, como diz Romanos 12, 12, alegre-se na esperança da vida eterna, da salvação. Entregamos aqueles que são fracos, aqueles que estão desanimados, Senhor, aqueles que estão sem perspectiva, aqueles que estão, Senhor, pensando em tirar a vida. Entregamos na Tua mão, nas Tuas mãos nessa manhã. Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Une as famílias, une, Senhor, os casais. Senhor, livra os filhos, Senhor, do laço do passarinheiro. Livra, Senhor, os filhos, Senhor, das palavras, das influências mais, Senhor, daquilo que distancia da verdade, Senhor, da estabilidade, Senhor. Ó Pai, as famílias, ó Pai, nós te pedimos. Pai, manda provisão para o Teu povo, Senhor. Nós sabemos que onde o Senhor está, Senhor, não há falta, Senhor, há abundância de alegria, Senhor. O Senhor não nos deixa, Senhor, faltar, Senhor, ó Pai. Entregamos em Tuas mãos, Senhor, abençoa os governos, dê a direção, Senhor. Nós repreendemos, Senhor, toda influência do mal, Senhor, este mal que, Senhor, insistentemente tenta destruir a paz, a estabilidade, Senhor, da nossa nação. Repreende, Senhor, essa potestade, esse principado, Senhor. Manda, Senhor, milícias celestiais para destruir, Senhor, esta influência. Nós clamamos a Ti, Senhor, porque só o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos que o Senhor repreenda, Senhor, esta autoridade, Senhor, espiritual que tenta influenciar nosso Brasil, Senhor, para vir a miséria, Senhor, na contramão daquilo que Tu queres para todos nós. Nós entregamos em Tuas mãos, nesta manhã tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Oh, maravilha! E nós estamos aí, Dona Lúcia e a família, alimentando o pão do café da manhã na Palavra de Deus. Abração, Brígida, Bruna, Dona Elza, Luiz Henrique, a Josi entrou também, Eliane, nossa Raíssa, amém, Deus abençoe. Tem várias irmãs aqui, Teovane Farias, Deus abençoe, a Cris entrou, Marcinha, a família toda, amém. Vamos lá, né? A irmã Rô, Catherine, Marcos Domingos. Nós vamos iniciar nessa manhã, então, na escola bíblica. Nós já lemos Provérbios capítulo 3, e nós vamos então louvar o Senhor, e nós pedimos sempre que você fique em um ambiente de culto, né? Desligue a televisão, fique aí dedicado à adoração, né? E aí eu queria te convidar nessa manhã a oferecer a sua vida como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Diga para Ele: Senhor, eu me ofereço a Ti.
para que o Senhor possa trabalhar naquilo que precisa ser trabalhado. Peça a Ele nesta manhã. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Ofereça a Ele. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Diga para Ele nessa manhã: ofereça minha vida, Senhor. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar. Por isso que nós nascemos com um propósito, como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Diga pra Ele: cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Eu quero te convidar nessa manhã a estender a sua mão assim e dizer para Ele nessa manhã: vou pra te adorar, foi que eu nasci. Você entendeu? Você entendeu? Foi para adorar a Deus que nós nascemos. Diga para Ele: cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. E quando nós estamos do lado dele, as coisas começam a fazer sentido, né? Porque a lógica humana, ela é, em alguns pontos, meio sem lógica, né? Então, nós queremos nos render a Ele. Diga para Ele: Senhor, toma minha vida em Tuas mãos. Pode ser que as coisas estejam todas ao contrário do que nós gostaríamos que estivesse. Mas o Deus do impossível, Ele não esquece de nós se nós entregarmos a nossa vida e os nossos caminhos para Ele. Como nós lemos em Provérbios 3. Observarmos os estatutos, os decretos de Deus faz com que nós, de fato, vivamos uma vida um pouco mais tranquila, uma vida com esperança. Então, Deus do impossível não esqueceu de nós. Que você nessa manhã possa ter essa certeza no teu coração. Quando tudo diz que não, Tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer, Deus do impossível.
Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Deus do impossível. Quero te convidar nessa manhã a você pensar nessa situação que está complicada às vezes, sem resposta, e você precisa confiar no Deus do impossível. Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Ou a gente entrega e confia, ou nós somos apenas dissimulados, nós somos apenas personagens, figurantes. Nós queremos fingir que fazemos algo e não fazemos. Então, na verdade, nós precisamos de fato entregar para Ele nessa manhã. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Receba aí. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e faz prevalecer. Deus do impossível. Deus do impossível. Deus do impossível. Deus do impossível. Deus do impossível, assim como o Senhor ministrou sobre a vida de Maria, Lucas capítulo 1, verso 37. Porque para Deus não há nada impossível. E nesta manhã, Senhor, declarando a tua soberania, declarando esta fé que precisa ser inabalável, porque a rocha eterna, ela é firme, e nós estamos firmados na rocha eterna que é Cristo, que esta certeza, Senhor, esta convicção, ó Pai, de que a impossibilidade, Senhor, não é um obstáculo para Ti. Nós entramos na Tua presença, Senhor, em adoração, em reverência. Pedimos que o Teu Espírito abra, Senhor, ilumine, Senhor, a nossa mente, nos dê entendimento da palavra, para que possamos nos alimentar nesta manhã. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Nós avançamos aqui, então, vamos para a nossa escola bíblica. Eu quero aqui convidar os nossos professores, nosso querido Arthur e nossa querida Elô. Deixa eu pegar aqui, Arthurzão, para nós iniciarmos aqui nosso texto bíblico base em Efésios 2:10. Arthurzão, nós estamos chamando aí, irmã Eliene, seja bem-vindo. Amém. Amém. A dupla dinâmica. Alô. Pastor, tudo bem? Tudo bem aí? Tudo, pastor. Graças a Aí, Deus. viu? Tá ficando aqui pra ouvir melhor. Hã? Ah, tá, entendi. Vai botar aí o recurso? Pronto. É o ponto para falar com o diretor? Pois não, diretor, o que o senhor quer dizer? É isso? Arthurzão, nós vamos aqui fazer a introdução, Pronto, agora sim. ou recapitular, né, os dois pontos da lição anterior. A lição está baseada no livro de Efésios, capítulo 2, verso 10, que diz: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus,
para fazermos boas obras. Então, a criação de Deus, no sentido de cumprir um objetivo, né? Cumprir um propósito, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Efésios 2, verso 10. Eu quero aqui só recapitular dizendo que esse material foi produzido, foi trabalhado por nossa professora Heloísa, os nossos professores que estão aí, né, a partir do livro do Rick Warren, de Uma Vida com Propósito. E o propósito dessa lição, assim como no sábado passado, é entender que Deus a cada um concedeu uma forma específica de servi-lo. Deus deu dons e talentos para cada um de nós. Saber que Deus lhe dá forma para o ministério, ele demonstra, né? Ele nos conduz, nos orienta como fazer, e ter interesse e disposição para utilizar a forma que Deus nos deu em prol do reino. Nós falamos aqui na semana passada sobre formação espiritual, né? E aí a professora Heloísa e o professor Arthur desenvolveram essa questão sobre os dons. Se você falar em 1 Coríntios 12, você tem um elenco de dons, serviços e ministérios que cada um de nós tem, né? Tentando isso, nós fomos adiante falando sobre as opções do coração, né? O que você ama fazer, seus interesses, é o que mais lhe importa, e ele revela o verdadeiro você. Então, o coração como fonte da vida, como fonte dos estímulos. E nós trabalhamos essa questão no Senhor, e a Bíblia diz que nós devemos continuamente servir ao Senhor com todo o coração, com toda a autenticidade, né? Com todo o entusiasmo. E agora nós vamos passar para os nossos queridos professores para abordarem os tópicos a seguir, né? O 3, 4 e o 5. Está com vocês. Estou aqui com a minha caneta e o papel na mão para as anotações. Ok, tá me ouvindo tranquilo aí? Amém, está ouvindo bem. Tranquilo. Amém. Então, o terceiro ponto, ele vai falar sobre aplicando os seus recursos pessoais, né? E o que seriam esses recursos pessoais? Nada mais é do que os talentos e habilidades naturais com os quais você nasce, né? Todo mundo nasce com capacitações, com qualidades para desempenhar tarefas, né? Todo mundo tem habilidades, né? Talvez você ache que não, talvez você ache que não tenha nenhuma habilidade, não saiba fazer nada. Mas estudos já mostram que uma pessoa comum, pastor, tem de 500 a 600 habilidades, capacidades, habilidades naturais. Então veja só. 500 a 600? Exatamente. Então todo mundo consegue fazer alguma coisa, né? Então se tiver com saúde, então já não tem desculpa. Já não tem desculpa para não servir. E é claro que nós temos a responsabilidade também de desenvolvermos essas habilidades, né? E ao mesmo tempo a gente sabe que ao longo da vida vamos adquirindo outras. Por exemplo, as habilidades musicais, né? É claro que existem pessoas que nascem com a facilidade a mais de aprender, mas na maioria dos casos você tem que ralar mesmo, né? Você tem que pegar lá, praticar, exercitar, e assim como várias outras questões, né? É por isso que a gente falou na semana passada sobre o entusiasmo, né? Porque o entusiasmo, aquilo que você ama fazer, vai lhe empurrar para você fazer aquilo de forma bem feita, para você se dedicar àquilo, para você fazer bem feito. E aqui nos recursos naturais a gente observa que todos nós temos essas habilidades, né? Muitas vezes a gente faz aqueles testes vocacionais, né, para saber qual a profissão que eu vou exercer, e aí ele vai lá fazendo várias perguntas e tal, e aí você acaba encontrando. E no ministério também, né? Saber em que área eu devo servir vai muito de um autoconhecimento, né? Conhecimento pessoal, das suas habilidades, dos seus dons, do que Deus tem mostrado para você. E, como eu já tinha falado, é preciso arriscar, né? É preciso dar as caras e, ó, deixa eu ver se eu consigo fazer isso, deixa eu ver se eu desempenho bem. E muitas vezes, funções simples, tarefas simples, vão ser o que mais vai ajudar a igreja, né? Por exemplo, né, a gente estava precisando muito de alguém que manjasse de tecnologia, dessa questão aqui, para facilitar as lives, para melhorar. Então, veja, algo tão simples que muitas vezes a gente não dá valor e se tornou tão importante, né? Então, a habilidade da cozinha e tantas outras podem ser usadas, né? Então, a gente não deveria fazer essa separação, né? De que essas aqui são as minhas habilidades profissionais, essas aqui são as minhas habilidades espirituais, porque até as profissionais podem ser usadas para o reino.
até as profissionais. Então, um mecânico pode abençoar muito a igreja, né? A cozinheira, nossa, sempre vai ser bem-vinda, né, no meio cristão. Os crentes amam cozinheiras, então vocês são sempre bem-vindas, vocês sempre vão ter a oportunidade de serem muito úteis. Ô, E assim por diante. tem algum versículo que ampara o dom de cozinhar, não? De repente fazer cuscuz? Vou dar uma procurada a mais, porque esse dom aí tem que ser mais valorizado no nosso meio. É valorizado, né? A gente pode encaixar lá nos dons de servir. É isso que eu Serviço. falo, serviço, né? Romanos 12, 7, 1 Pedro, Isso. dando serviço. É. Mas Já temos base bíblica. ó, eu vou te falar uma coisa aqui que para mim é muito claro. O problema é que nós hierarquizamos as coisas, né? Então esse aqui é mais importante, esse é menos importante. Por outro lado, a Bíblia nos nivela, né? Para todo tem o seu valor, a sua importância, tanto que na parábola dos talentos Deus remunerou igual todo mundo, né? Lá remunerou igual. Não tem mais ou menos. O importante é a fidelidade, a lealdade ao chamado, aquilo que está estabelecido, né? Seja contribuição, seja o ensino, seja fé especial, seja no palavra de sabedoria, serviço, o que fizer, fazer para a glória de Deus. Esse que é o grande segredo, né? Esse que é o grande segredo. E aí a gente vê como profissões ajudam, né? Advogados ajudam muito na igreja e tudo mais. E aí, pastor, acho que o problema muitas vezes é porque a gente não se contenta com o nosso dom, a gente quer o dom do outro. É o do outro, né? Sempre esse negócio de achar que a grama do vizinho é mais verde. Exatamente. Mas quando a gente entende que é Deus que dá, né? E assim, é muito legal a parábola dos talentos, porque vai dizer que Deus deu a cada um de acordo com sua capacidade. Então, Deus ele soube muito bem dar a quantidade certa para cada um. É verdade. Né? E aí aquele que recebeu um, aparentemente era para ter saído melhor, até porque a quem muito é dado, muito é cobrado, né? Exato, Mas não, o que recebeu um foi o que mais se enrolou, né? Se acovardou e acabou sendo punido pelo seu senhor. Ô, E Artuzão, aí, pastor Rafa colocou aí que Jesus fez churrasco de peixe. Olha só, defendendo é verdade, viu? vocação. Verdade. Já, Jesus aí usando os seus dotes culinários também, tá vendo? Lá em Êxodo, pastor, a gente vê na construção do tabernáculo, né? Em relação às roupas de sacerdotes, em relação às bacias propiciatórias e aos tecidos do templo, a gente vê Deus distribuindo várias habilidades ali, né? Deus derramando os seus dons para artesãos e tal, e a gente vê como Deus era detalhista, né? Nos detalhes, nas cores, em cada coisa. E aí ele derrama o seu espírito, né? Para fazer questões assim simples, né? Então veja só o poder do Espírito Santo sendo derramado para efetuar com perfeição esses detalhes aí de artesanato, né? Então a gente observa que desde lá do Êxodo, desde sempre Deus está usando as habilidades mais comuns para a glória do seu nome, né? Para fazer o reino avançar. Então é isso aí que a gente tem que ter em mente, né? De que aquela minha habilidade que parece ser bobagem, muitas vezes vai ser o que vai fazer com que o reino se propague de forma que eu nem espere, de forma que eu nem imagine. Deus me surpreende, né? E aí colocar à disposição, colocar aquilo que nós temos à disposição do Senhor. Porque Ele, quando nós colocamos nossos dons e talentos na mão dele, por mais que sejam tão simples, tão pequenos, ele pode fazer grandes coisas, maravilha. E eu acho que é isso que tem que estar no nosso coração, né? Buscar usar todos os nossos recursos para a glória do nome dele. E assim, como é que eu identifico o meu dom e talento? Né? Se eu ficar enterrado em algum lugar, eu não consigo sequer ter a oportunidade de mapear isso, identificar. Né? A oportunidade ela precisa ser, ela é trazida à tona se eu participo, não é verdade? Se eu tenho interesse, e aí aquilo vai me conduzindo. Faz sentido isso que eu estou falando dentro do contexto? Sem dúvida, é o que eu tinha falado sobre se arriscar, né? Você dá as caras tapas, né? Deixa eu tentar fazer isso, né? Tá precisando, vamos ver. Deixa eu aprender aqui, vou me esforçar para fazer isso. E outra coisa é prestar atenção no que as pessoas falam também, né? Porque às vezes a gente não reconhece nosso dom, tá a igreja toda reconhecendo, falando que você é isso, mas você jura que é outra coisa.
Então, é importante você ouvir também as pessoas, né? Tá todo mundo dizendo que você é bom nisso, então, poxa, você deve ser, né? Então, é algo interessante também para a gente observar. Amém. Há uma convergência de feedbacks, né? Todo mundo falando a mesma coisa, aquilo, opa, né? E isso testifica, né? A igreja reconhece, né? Os dons, né? Amém. E aí, passar para minha irmã. Então, esse foi o ponto 3, Sim. aplicando seus recursos pessoais, né? Agora, Isso. agora é o 4. Tia Elô, Opa! Paz, tudo bom, pastor? paz. Só para acrescentar, eu tinha escutado uma vez que essa questão das habilidades são dons naturais que Deus nos deu. Então, somos criaturas repletas de dons. Então, se a gente tem em torno de 500 a 600 habilidades, temos muito a descobrir. Ah, com Então, certeza. é como se falou, né? Vamos buscar, vamos se habilitar para a gente descobrir as habilidades que Deus nos deu, os dons naturais que Ele nos concedeu, que às vezes estão lá escondidos e só precisa a gente exercer para revelar. E o ponto 4 hoje é o modo de ser. Eu estou percebendo que a gente está muito conjunto, né, com tudo isso que a gente falou na aula passada, está tudo muito interligado, até porque é o mesmo tema, mas com diversas abrangências. E é importante que os irmãos ainda tenham em mente coisas que nós falamos na aula passada, porque vai casar muito com esse ponto agora, que é o seu modo de ser. O modo de ser você é único, você é uma pessoa que Deus fez e jogou a forma fora. E a gente falou muito nisso na aula passada. Inclusive, foi o nosso texto tema, né? A Sim. gente leu, deixa eu pegar ele aqui. Efésios 2:10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, os quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, Deus ele preparou para cada um de nós algo específico. Então, ele fez cada um de nós de modo específico. Tem estudos extraordinários, como o senhor mesmo falou na aula passada, ninguém tem a mesma íris, a mesma digital, o modo de andar é diferente. Então, assim, são inúmeras coisas que cada um de nós tem que é único, inclusive o nosso modo de ser. A nossa personalidade, ela é única. Tem estudos desde séculos passados que tentam desvendar quantas personalidades a pessoa possui. E cada um que diz uma coisa. Uns dizem que são 16 tipos diferentes, tentam agrupar de várias formas. Outros dizem que são 9 grupos diferentes, 6 grupos diferentes, 4 grupos diferentes. E assim, sempre tem pessoas tentando entender um pouco da mente humana, mas é impossível a gente classificar as pessoas de modo igual. O É professor impossível. Igor, todo, dependente da nossa personalidade, todas são bem-vindas ou necessárias no reino, né? Tem uma aplicação para cada um de nós, né? Claro, com certeza. Deus ele gosta da diversidade. A gente vê isso pela própria criação. Somos diferentes estruturalmente. A gente vê pessoas de diversas cores, de diversos formatos. As plantas são diferentes, são maravilhosas as flores, cada uma de uma cor diferente, de um jeito diferente. E todas elas embelezam a criação. Da mesma forma, os dons, os talentos que Deus nos deu, nosso modo de ser, ele embeleza a igreja. Não existe uma personalidade certa ou uma personalidade errada. Deus não fez uma criatura errada. Ele não nos concedeu uma personalidade errada. Às vezes nós temos atitudes erradas, mas a personalidade, o nosso ser, ele é perfeito, porque Deus nos fez perfeito. Somos diferentes e temos que aprender a respeitar essa diferença e não querer modificar o outro nesse ponto. Posso fazer aqui uma Pode falar? contribuição científica? Claro. Eu tive uma cadeira de psicologia, um curso, e eles falaram exatamente sobre a questão do temperamento, do caráter e da personalidade.
né? Então, nós estamos falando de personalidade, personalidade. O que seria personalidade? Só para os nossos irmãos entenderem. A personalidade, ela é o composto do temperamento, que é hereditário. O temperamento é uma herança genética, né? E aí nós podemos agregar um pouquinho, como falar do temperamento. Mais o caráter, que é o meio ambiente, é o que eu aprendo pela vivência. Então, o temperamento mais o caráter, eles formam a minha personalidade. Então, aquilo que é inato, que está em mim, aquilo que eu aprendo, que eu convivo. Se você pegar uma árvore, é como se fosse assim, o temperamento é a raiz, está lá guardado, está interno, né? O caráter é o caule, né, da árvore. E a personalidade é a copa da árvore, que é o que é mais visto, né, que é o que é visível, né, que é o que é aparente, é mais evidente. E isso tudo tem uma razão, tem um porquê, né? O ambiente que eu vivi, por onde eu passei, tudo isso forma a gente. E aí você fala assim, mas eu vivi num ambiente hostil, num ambiente ruim, más companhias. Tem esperança para mim? O que nós poderíamos trazer para esse irmão que fala que a minha personalidade ela é forte, tem esperança, tem espaço para esse tipo de comportamento de pessoas no reino? Claro que tem, com certeza. Eu me lembro muito de Pedro, não é? Uhum. Pedro, o temperamento dele era explosivo, ele era muito intenso. E ele, com o convívio, aprendeu a controlar o seu temperamento. Como o senhor falou, o temperamento é uma parte fundamental, mas ele não é o todo. Existe o nosso ambiente que influencia, existem várias outras características que podem fazer com que a nossa personalidade, ao longo do tempo, ela vá se desenvolvendo. Isso. Não que você se desestruture, mas você se desenvolve, você aperfeiçoa, você melhora. Agora, existem, claro, coisas que são só nossas, que não tem como aquilo que está inerente a nós, né? Como, por exemplo, tem pessoas que são mais introvertidas. Isso é dela, ela é introvertida. Agora, ela pode trabalhar isso em prol do reino, ela pode exercer o seu dom para o reino do seu jeito de ser. Ela pode aperfeiçoar, ela pode se esforçar para ajudar o reino do seu jeito. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Vai, Arthur, diga aí. É interessante, né? Porque os próprios apóstolos, todos eles eram muito diferentes, né? Jesus não escolheu um time uniforme, todo mundo igual, todo mundo do mesmo jeito, né? Você vai ver personalidades diversas ali, pessoas todas com defeitos, com falhas. Mas é interessante a gente notar que a conversão não é uma desconfiguração da pessoa, né? Não é uma lavagem cerebral, a pessoa vai, né? A pessoa era de um jeito, agora fala diferente, né? Todo regradinho. O objetivo da conversão não é esse, né? É uma mudança de caráter, é uma mudança no seu interior, né? É tirar aquilo que é prejudicial e não mudar a pessoa, o jeito da pessoa, a voz da pessoa, né? Mudar o cabelo da pessoa totalmente assim. Exatamente. O mundo é uma influência na construção da nossa personalidade. A nossa personalidade, ela se desenvolve desde a infância até o último dia da nossa vida. Então, a influência do nosso meio, ela contribui para a nossa personalidade. Por isso que, se mudamos o meio, nossa personalidade tende a modificar-se também. Mas é como eu falei, a gente não se desestrutura. A gente não era uma pessoa antes e completamente mudou em tudo. A gente vai mudar aquilo que o mundo nos influenciou. Então, por isso que Cristo, quando ele entra nas nossas vidas, ele nos transforma. Não que ele nos desestruture, mas ele transforma a nossa essência pecaminosa, aquilo que era sujo dentro de nós, e ele purifica, nos faz melhores. Professor Elô, então eu posso afirmar que o caráter pode ser mudado. Isso. O pastor, o próprio Pedro é um exemplo disso, né? Porque ele continuou com aquele jeito forte dele lá em Atos, né? Ele se levanta corajosamente e aí você vê, né? Algo que é da personalidade dele, que antes era usado de forma errada, agora está sendo usado ali de forma corajosa, né? Colocando com lá... mais sabedoria. Exatamente. Expondo a palavra, apontando o pecado, denunciando.
e de forma poderosa. Então, aquele Pedro transformado. Perfeito. Então, assim, só para a gente fechar essa questão científica, o caráter ele pode ser mudado, o Isso, temperamento não. E eu vou fazer uma isso. aplicação aqui para a gente poder ajudar quem está participando. Né? O caráter ele diz muito do ambiente em que a gente vive. Então, ele é adquirido, não é herdado, né? É resultado da adaptação do ambiente que a gente está. A gente está falando de lar, de escola, da própria igreja, da comunidade. Não pode ser, ele pode ser mudado. Então, nós vemos aqui, corroborando com o que Elô falou, 2 Coríntios 5,17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, ou é nova criação. As coisas velhas se passaram, eis que surgiram coisas novas. Né? Então, Deus ele trabalha no nosso caráter porque é o ambiente que molda. Mas o temperamento, como ele é celular, ele é inato, ele não pode ser mudado, mas pode ser controlado. O Espírito Santo pode nos ajudar. E aí você vê o Gálatas 5, fruto do Espírito, né? A carne está ali, porque é inato, está na nossa natureza, está no nosso gênero, e ali Deus vai mudando para você deixar de viver uma vida a partir do princípio humano, mas aí começa a viver uma vida a partir do princípio divino, né? E existem 4 tipos de temperamentos, a gente brinca muito, né? Tem o colérico, o fleumático, o melancólico e o sanguíneo, né? Então, aí seria uma outra aula para falar um pouquinho de cada um deles. Mas é isso, É verdade. Legal. não É é? legal porque aquilo que, né, a carne usa para o pecado, Deus pode usar para a glória dele, né? Então a gente não tem que pedir, Deus, eu não queria ser assim, né? Não é essa que deve ser a nossa oração, a gente tem que pedir para que Deus use a nossa personalidade da forma certa, né? Exatamente. Nosso temperamento Isso. para aquilo que é exato. Então, O temperamento ele é influenciado pelo sistema nervoso, cara. Então você, temperamento, né? Aí você vai e submete ele à vontade de Deus, à vontade, à palavra. Aí tu, segura, né? Quase isso. Então, Misericórdia. a personalidade, só para fechar, é composto de temperamento mais caráter, né? E aí a gente tem essa clareza aí sobre. Então, porque nós falamos de personalidade aqui o tempo todo, né? Então, todos são bem-vindos ao reino, todos são aceitos, desde que se e submetam à regra única que é a palavra, né? foi bom o senhor pontuar nessa diferença, porque tem gente que gosta de usar o seu jeito para justificar o pecado, né? Deus me fez assim, eu nasci assim, né? O crente É. Gabriela. Eu cresci assim e sou mesmo assim. É, Então, mas você vê Jesus tratando lá o caráter de todos os discípulos, né? Então, você era assim, mas agora é, você vai agir de forma diferente, né? e aí, Não há uma, não fere a personalidade, mas isso, transforma o caráter. ali é a multiforme graça Exatamente. mesmo, né? Deus trabalhando de. É, não é multiforme desgraça, não. Porque tá todo mundo ruim, né? É multiforme graça. Deus está tratando. É interessante, porque você vê nos 12, Jesus ele conseguiu reunir, né, um zelote que era de uma facção política odiava Roma e odiava estar sob o jugo do Império Romano. Muitos assassinavam, né? E aí você tem um publicano, né? Mateus e Simão, que é o zelote. E o publicano era aquele que era vendido para Roma, né? Que cobrava imposto do seu próprio É, povo, eram vistos como traidores. Então, Jesus botou dentro do seu grupo um zelote e um publicano. É a mesma coisa que botar um eleitor de Bolsonaro e Lula junto no mesmo grupo, né? Então, por aí, é por aí. se Jesus conseguiu botar um zelote e publicano junto, então a gente não tem desculpa para É, não ter verdade. comunhão, né? Oh, com certeza. É, essa questão é muito importante a gente salientar que, já que a gente está falando de personalidade, introvertidos e extrovertidos, eles têm um papel fundamental na igreja e uma frase do livro que eu achei muito interessante, até anotei aqui, faz toda a diferença. Diz assim: seu modo de ser ou personalidade afetará como e onde você usará suas habilidades e dons espirituais. Por exemplo, duas pessoas podem ter o dom de evangelização, mas se uma é introvertida e a outra é extrovertida, esse dom será expresso de formas distintas. Entenda, formas distintas, não formas erradas. Ou seja, eu posso ser introvertida e mesmo assim exercer o meu dom, que será diferente do meu irmão, se ele for extrovertido. O problema não está no nosso temperamento ou na nossa personalidade. Está em a gente não fazer aquilo que Deus determinou.
Então, o dom que ele nos deu, independente do nosso temperamento, da nossa personalidade, tem que ser exercido. Na verdade, Deus, ele quer usar você do jeito que ele lhe fez. Uma história maravilhosa é a história de Paulo. Veja, Paulo, ele trouxe toda a sua bagagem, sabe? Tudo aquilo que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, tudo que ele trouxe, toda a sua, entre aspas, religiosidade foi quebrada e transformada, e ele se transformou num novo homem, mas sem deixar aquilo que ele tinha aprendido, sem deixar a sua personalidade, sem deixar a sua história para trás. Né? Exatamente. Ele trouxe uma bagagem para o reino que foi muito importante. Sabe, a forma como ele lidava com as pessoas, a forma como ele falava com as pessoas, isso faz parte de quem ele era, de tudo aquilo que ele aprendeu e construiu desde a infância. Então é isso que Deus quer fazer. Ele quer utilizar tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós aprendemos e somos, o nosso modo de ser, em prol do reino. Como a gente falou, modificar aquilo que o mundo destruiu. Cristo veio para nos limpar e tirar aquilo que estava sujo. E aí a gente consegue nos enxergar de modo pleno, de forma maravilhosa e exercer aquilo que Deus nos deu. Os dons naturais, os dons espirituais em prol do reino. Isso que é maravilhoso, essa que é a beleza. Ele quer utilizar você do modo que você é, sabe? Limpando aquilo que não é do agrado dele, mas não deixando de ser você. Você não precisa fazer como o outro faz, sabe? Acho que o problema às vezes é esse, sabe, pastor? A gente tenta fazer as coisas como o outro faz. Poxa, mas aquele pregador, ele prega tão bem, sabe? Ele conta piada, ele ri, ele faz a igreja se divertir. E, sei lá, quando eu prego, as pessoas não riem, ou sei lá, é diferente. Não é que seja errado, é que você tem o seu jeito de ser, ele é mais extrovertido, ele tem um jeito diferente de fazer. O importante é a gente deixar Deus usar do nosso jeito. Nós precisamos ter pessoas introvertidas para que conversem com outros introvertidos. Precisamos ter pessoas extrovertidas para que também conversem com pessoas extrovertidas. Precisamos dessa diversidade na igreja para que a gente possa formar um quadro belo. Imagina se só existisse azul, como o mundo seria parado. É importante a gente ter azul, vermelho, amarelo, as diversas cores. Por isso que Deus fez cada um com uma personalidade, um modo de ser diferente. Amém, glória a Deus. Quando tu falou do azul... Mesmo com dons iguais. Fiquei até assustado que você falou do azul. Aí eu falei, opa, azul, né? Meu Deus. O senhor treina em casa, só pode. Amém. E aí fica a lição aqui, mesmo com dons iguais, ainda somos diferentes, né? É verdade. Irmãos gêmeos, né? Você tem irmãos gêmeos que a aparência é igual, mas o comportamento, a personalidade é completamente diferente, né? Exatamente. Jacó e Esaú, por exemplo. Um era mais dado à cozinha, era mais caseiro, outro era da caça, do campo, gostava, né? E aí a gente vê, pessoas às vezes são criadas com os mesmos pais, do mesmo jeito, são gêmeos, mas desde criança você percebe que são completamente diferentes. Isso é a personalidade. Amém. Glória a Deus. É isso. Fechamos o tópico 4? Fechamos. Tocar a bola para o pastor Rafa. Amém. Vamos chamar o pastor Rafa agora. Isso aqui Amém. É uma turma dinâmica. Deus abençoe. Fica aí pra gente terminar junto. Igualmente. Tamo junto. Amém. Vou chamar aqui o pastor Rafa agora, para a gente poder... Rafa Brandão. O homem mais brandão que a gente tem na igreja. Pastor Rafa. Deixa eu botar aqui o carregador, para aproveitar aqui, que eu tirei da base. Pastor Rafa Brandão. Ô, reverendo. Rapaz, que aula, hein, rapaz? Tá vendo aí? Caramba. Que aula, meu. Que aula. Eu tava aqui me enchendo de graça, né? Muito bom, muito bom. Muito bom, Agora muito bom. estamos no tópico 5, né, pastor Rafa? O tópico 5 falando ali utilizando as suas experiências, né, as suas áreas de experiência. Eu acho que interessante dessa multiforme graça, dessa pluralidade que existe na igreja, é exatamente a gente
encontrar ali as experiências que nós vivemos, né, no passado, as experiências que nós temos na nossa vida pessoal, familiar. E é super importante a gente entender que essas experiências familiares, né, que vão formulando quem nós somos, elas são de algum modo transferidas para o ambiente religioso, para o ambiente eclesiástico, né? Isso vai fazer parte também da construção de quem nós somos como servos de Deus na igreja, né? Interessante que a gente falou sobre Pedro, né? O seu temperamento sanguíneo, aquela coisa toda, e Jesus vai corrigindo esses nossos excessos, né? No Getsemane, quando Pedro corta a orelha ali de Malco, né? O servo lá do sacerdote, Jesus vai lá e põe a orelha do homem de volta, né? Jesus vai corrigindo, vai ensinando a Pedro, dizendo assim, olha, Pedro, não é bem por aí, o caminho não é bem esse, né? E Pedro vai aprendendo isso, né? Então, perfeita essas colocações. Vamos partir para o ponto 5, utilizando as suas áreas de experiência. Interessante que nós fomos formados por experiências da nossa vida, né? Nós somos o resultado da somatização daquilo que vivemos. Existem alguns estudos aí na área acadêmica que dizem que nós somos o resultado das 5 pessoas com quem nós mais convivemos, né? Nós somos a somatização dessas 5 pessoas com quem nós mais convivemos e vamos expressar um pouco de cada uma delas. E aí eu fiz essa provocação nos comentários exatamente isso. Jesus te convida e diz o seguinte, segue-me, né? Venha após mim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então existem pelo menos 6 experiências que a gente gostaria de abordar como experiências que a gente pode trazer para um ambiente de serviço eclesiástico e de modo geral, né? As nossas experiências familiares, né? O que nós aprendemos quando somos criados pelos nossos pais, pelas nossas famílias. As experiências educacionais, ou seja, tudo aquilo que nós acumulamos de conceito e de educação ao longo da vida. As nossas experiências vocacionais, nós falamos sobre isso, sobre as vocações. As experiências espirituais, ou seja, Paulo, quando nós encontramos os relatos de Paulo, ele teve diversas experiências espirituais e essas experiências que Paulo teve, elas serviram de lição para a igreja. Paulo vai aplicar isso para a igreja. Paulo vai trazer e pontuar isso para a igreja. As experiências no ministério, como nós servimos no passado, a gente tem a oportunidade de ir melhorando isso. À medida que nós vamos identificando pontos de melhoria, nós temos como melhorar esses pontos. E as experiências de sofrimento, as experiências árduas, os nossos problemas, as mágoas, os espinhos que vão nos causando. E para aplicar isso dentro de um conceito bíblico, eu acho que eu não consegui enxergar nenhuma outra personagem mais que expressa isso com tanta clareza como a vida de José do Egito, né? José, ele esteve ali num ambiente onde ele era preterido pelo seu pai, né, em favor dos seus irmãos. Ele era o filho mais novo, e aí ele era mais queridinho, era mais paparicado. Então tinha tudo para ser o menino, como a gente brinca aqui no Nordeste, né, o menino mole da barriga grande, né, da barriga verde. Né? Tinha tudo para ser o dondoquinho do papai. Mas sofreu, ele recebeu uma revelação de Deus, recebeu um projeto de Deus para ele, e ele sofreu. Primeiro, ele foi preso, né, pelos seus irmãos, foi vendido escravo, foi para a casa de Potifar, serviu na casa de Potifar. A Bíblia vai dizer que a mão do Senhor estava sobre ele. Ele era próspero, diz o texto, né? Está lá em Gênesis, narrativa de Gênesis 39 e alguns capítulos que se seguem. A mão do Senhor estava sobre ele. A gente precisa lembrar que ele foi preso pelos seus irmãos, quase levado à morte, vendido escravo, né? Foi vendido escravo. Foi para a casa de Potifar, e quando chegou na casa de Potifar, a esposa de Potifar tenta seduzir ele, ele não negocia os seus princípios, os seus valores, e novamente é preso. Novamente ele é preso, e na cadeia ele tem a oportunidade de expressar o seu dom, de executar o seu dom, de servir com o seu dom, que é interpretando sonhos, né? Interpretando sonhos. E aí, quando a gente vai olhar um pouco mais à frente,
ele servia a casa de Potifar, e debaixo de Potifar não havia ninguém na casa a não ser ele. Ele sabia de absolutamente mais coisas do que Potifar. A Bíblia vai dizer que Potifar não sabia de nada senão do pão que via à sua mesa, mas todas as outras coisas eram encarregadas por José. E lá na frente, essa experiência de José na casa de Potifar vai dar a ele estrutura para governar todo o Egito. Veja só. Ele tem a capacidade dada por Deus, através das experiências que ele viveu em pequenas escalas, agora de executar isso em grande escala, né? E para fechar a história de José, quando os seus irmãos chegam até ele, e agora já cumprindo aquilo que aconteceu no sonho, né? O sonho sendo o sonho que Deus deu a ele sendo executado, sendo vivido, ele tem agora maturidade para receber os seus irmãos e fazer assentar na mesa, né? Ele tem maturidade para não ser vingativo, não ser, né, não agir de forma dura e severa, mas fazer com que os seus irmãos sentem à mesa e servir os seus irmãos. Então, essas experiências que nós vivemos, seja no ambiente familiar, no ambiente educacional, através das nossas vocações, através das nossas experiências espirituais, que certamente José viveu, a Bíblia vai dizer que José, ele servia fielmente ao Senhor, ele não negociava os princípios, né, dele. A gente vai ver isso com Daniel, a gente vai ver isso lá na Babilônia, né, Sadraque, Mesaque, Abednego, eles se submetendo a Deus, mesmo no ambiente em que era completamente diferente do ambiente em que eles estavam acostumados, mas eles perseveravam naquilo que eles aprenderam nas suas famílias, né? Isso é extremamente importante. Rafael, olha só que riqueza, né? Josi já deu um alerta pra gente aí. Como é que tá o tempo da live? Aí eu olhei pro relógio, faltam 2 minutos. eu vou interromper e a gente volta. Vamos interromper, a gente refaz. Vamos sim. Viu como o Josi usou o dom e o talento dela aí de despertar? Verdade. Verdade. Prima, está conosco aí. Nós vamos só atualizar, porque nós já estamos passando de 1 hora, quase 1 hora. Vou sair e vou entrar. Certo, vamos nessa. Já voltamos. VaptVupt. Já voltamos aí, tivemos que atualizar o relógio por causa do tempo, né? Nós temos um tempo limitado e aí nós temos que fazer essa atualização. Vamos lá, chamou o pastor Rafa aqui novamente. Pronto, voltamos. Estamos de volta. Deu tempo até de pegar uma aguinha ali. Rafa, isso que você falou aí foi muito interessante, porque a parábola dos talentos, em Mateus 25, José foi fiel no pouco, num ambiente que não tinha muita publicidade, não tinha muito, né? Ele não ia ser muito, né? Ele foi fiel ali no pouco e Deus confiou muito a ele, né? Interessante. José, né? Ele aplicou, ele Exatamente. Ele não negociou. negociou. Interessante que nós, como cristãos, nós precisamos compreender isso, né? Nós podemos negociar várias coisas. Nós podemos negociar o tempo, nós podemos negociar coisas, mais recursos, mas os nossos princípios e valores, eles não devem ser negociados, né? Nós não devemos negociar princípios e valores. Nós precisamos permanecer firmes e fiéis naquilo que o Senhor nos confiou e colocou até nós. Não dá para negociar esses princípios, né? Nós passamos por sofrimentos, por aflições, passamos por diversas circunstâncias onde somos provados na nossa fé, e essas ocasiões são as ocasiões perfeitas em que o verdadeiro cristão, o verdadeiro servo de Deus, ele se apresenta ao Senhor em glorificação ao seu nome, né? Não é para mérito próprio, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. Aí, lá na narrativa do Gênesis a respeito de José, quando ele é preso na cadeia, né? Ele está lá no cárcere, e o carcereiro, ele
tem um testemunho a respeito de José e confia a ele todas essas coisas. Ou seja, quando nós somos fiéis ao Senhor, as pessoas que estão em volta de nós, elas conseguem observar, discernir que verdadeiramente nós servimos ao Senhor. Então, o verdadeiro cristão tem a oportunidade em todas as áreas de sua vida de glorificar a Deus, né? Não é apenas no ambiente religioso, no ambiente eclesiástico, né? Nós podemos e devemos glorificar a Deus em todas as esferas da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. As pessoas precisam olhar para nós na execução da nossa rotina diária, na execução das nossas tarefas. As pessoas precisam olhar para nós e dizer o seguinte: ó, eu posso confiar naquele camarada porque ele não negocia os princípios dele, eu posso confiar nele porque ele é um verdadeiro, ele é verdadeiro, ele é sincero, né? Então, isso é uma oportunidade ímpar que nós temos como servos de Deus, exercendo as nossas atividades. E aí, falando sobre a parábola dos talentos, como o senhor falou, né? Não dá para enterrar os talentos que nós recebemos, gente. Não dá para fazer isso, sabe? Existem tantas pessoas que assim, ó, embora elas não percebam, mas elas são boas naquilo que elas fazem. Então dá para aplicar isso para o reino, dá para aplicar isso para que o Senhor seja glorificado, né? E eu fico assim, quando eu vejo alguém que enterra os seus talentos, eu fico realmente assim, eu fico triste, porque faz falta no reino. Existem coisas que fazem falta, né? E a gente vê, às vezes, as pessoas do lado que têm potencial e não se despertam, não se afloram para o reino, né? E Mateus 25 fala muito bem disso, né? Deus, ele concede na expectativa, e você vê que aqui Mateus 25, está dando a lição, né? No verso 15 diz: a um deu 5, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Com a sua capacidade. Se Deus deu, é porque ele viu que é capaz de fazer, né? Ele viu que é capaz, Ou seja, encontrou ali, enxergou ali um potencial, e aí, através desse potencial, ele providencia recursos, dá recursos para que essa pessoa possa produzir para o reino, ser frutífera, né? Porque, na verdade, quando Deus criou o homem, a gente volta para o Gênesis, para a antropologia bíblica, Deus cria o homem e habilita o homem para ser próspero. Deus não criou o homem para ser dominado. Deus criou o homem para dominar. Deus coloca o homem ali no Éden e dá ao homem a autoridade e governo. O homem foi quem nomeou todos os animais, ou Deus deu ao homem a tarefa de cultivar a terra, né? Deus deu a tarefa ao homem de governar sobre a terra, sobre os animais, dominar sobre as aves dos céus, dominar sobre os animais do campo. Então, esse dom de governo, esse dom que Deus deu a Adão, está atrelado à imagem de Deus que é expressa na vida do homem, né? Está atrelado a essa imagem de Deus que nós temos, que todos nós temos, né? A imagem de Deus, ela foi manchada através do pecado, né? Mas ela não foi extirpada, ela não foi apagada, ela não foi anulada. Então, mesmo os ímpios, e aí a gente precisa compreender a diferença entre dom e talento, né? Como nós fazemos essas distinções, aquilo que é inerente do homem e aquilo que é dado por Deus, né? Existem coisas diferentes, mas o próprio Deus habilitou a humanidade, o ser humano, para governar sobre a terra, para habitar na terra, para ser próspero, para tirar da terra o seu cultivo. E aí por isso que a gente vê o próprio salmista Davi, em alguns momentos ele fala sobre isso, o ímpio prosperando, né? O ímpio crescendo e o justo sendo oprimido em algum momento, né? Aí a gente precisa compreender a questão dos princípios e dos valores. Alguns que são ímpios prosperam por caminhos iníquos, por caminhos que não são por Deus aprovados. Mas existem também ímpios que prosperam por caminhos santos, por caminhos que têm princípios e que têm valores. Cabe ao crente, ao justo, buscar também essa prosperidade
buscar também essa bênção, e aí a gente tem um exemplo claro da vida de José, a gente tem um exemplo claro da vida de Daniel, a gente tem um exemplo claro na vida do próprio apóstolo Paulo, que apesar de passar por diversos sofrimentos, ele tinha o seu labor, ele tinha a sua atividade laboral, ele exercia o seu papel. A gente vai ver Jesus com os seus discípulos, eles passaram a noite inteira pescando, sem nada ter alcançado, e aí, em dado momento, Jesus ordena para eles, dá uma estratégia para eles, né? Dá uma direção, joga a rede do outro lado. E aí, sobre a palavra de Jesus, eles obedecem e as redes vêm cheias. Ou seja, os milagres e a promessa de Deus e a orientação divina vai nos trazer prosperidade e bênção. O que nós precisamos é estar ligados nisso, né? Conectados a isso. Rafa, o meio ambiente influencia muito na questão da Demais. Né? Demais. Mas a gente tem a oportunidade, nós não somos escravos do meio ambiente, nós temos a oportunidade em Cristo de fazer a diferença, né? Essa é uma rica oportunidade que o cristão tem, né? Ainda que estejamos num ambiente hostil, sermos luz nesse ambiente de trevas, né? A Marcinha está colocando aí que o Marcos indicou o livro 12 Homens Extraordinariamente Comuns, de John MacArthur. Aí o Marco mandou e o Arthur confirmou. Claro o nome do rapaz, John Marco e Arthur. John Marco e Arthur. Aí a Elo diz que a gente treina em casa, né? Tá vendo? As piadas vêm prontas, meu. O John MacArthur, o Arthur Weinberg é muito bom, galera. Tem que ser, né? Muito bom. Ai, meu Deus do céu, mas que bênção, que bênção. Então, só recapitulando, então são 6 os ambientes em que nós temos as áreas de experiências que nós precisamos estar atentos, né? A área familiar, e aí é uma responsabilidade muito grande dos pais nisso, nós que somos pais, de educar bem os nossos filhos, de orientar os nossos filhos no caminho do Senhor. O ambiente educacional, o ambiente, as experiências vocacionais, então identificar quais são as nossas vocações, desde cedo nós precisamos fazer isso. E aí eu sinto um exemplo particular, o exemplo quando, desde moleque, na escola bíblica dominical, as professoras de escola bíblica, e aí eu sou muito grato por elas, eu posso citar alguns nomes, a Elieide, que foi uma professora que eu tive, irmã Liu, a tia Liu, que era assim, uma excelente professora, mestra mesmo, a irmã Leda, que foi também uma professora e discipuladora. Então, as perguntas que surgiam na EBD, eu era o primeiro a levantar a mão e às vezes me diz assim, calma, Rafael, deixa o outro. Mas eu queria responder, eu era apaixonado, sempre fui apaixonado pela palavra e identifiquei a vocação pastoral desde muito cedo. E me inclinei para isso desde cedo, estudando a palavra, estudando a história cristã, a história bíblica, me lançando, né, naquilo que eu acreditava que era a minha vocação. E isso veio a se confirmar ao passar do tempo. Então, nós precisamos compreender esse ambiente vocacional e focar esforços nisso. Então, se eu tenho uma maior facilidade em fazer isso, meu irmão, se você tem uma facilidade em fazer algo, foca naquilo que você tem facilidade de fazer, né? No ambiente profissional também é assim. Se você encontrou uma experiência que você se adequou, se você se encaixou, foca nisso, vai a fundo, dá o máximo seu, se dedica a isso, porque os frutos virão. Os frutos eles vão chegar, né? Os frutos eles vão chegar. As experiências espirituais, as experiências no ministério e as experiências de sofrimento. E aí, para fechar esse ponto 5, eu quero que a gente vá lá para 2 Coríntios, capítulo de número 1, porque ali o apóstolo Paulo ele está falando de uma experiência pessoal, mas ele leva isso para a igreja, né? Ele leva isso para a igreja como algo que pode ser e deve ser observado. 1 Coríntios 1, eu quero ler a partir do versículo de número 1, que diz o seguinte: Paulo, um apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e Timóteo, nosso irmão, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Graça seja convosco e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de
toda a consolação, que nos conforta em todas as nossas tribulações, para que também possamos confortar os que estiverem em alguma tribulação, por meio do consolo com o qual nós mesmos somos confortados. E aí Paulo vai passar a falar da sua experiência, dizendo o seguinte: porque com os sofrimentos de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação é abundante por meio de Cristo. E se somos afligidos, Paulo está falando aí dele e dos apóstolos, daqueles que estão sendo perseguidos naquele período da história da igreja, é para a vossa consolação e salvação, que é eficaz na perseverança dos mesmos sofrimentos para nós também, para que nós também sofremos, ou se somos confortados, é para a vossa consolação e salvação. Então, através dos nossos sofrimentos, das nossas tribulações, das nossas aflições, Deus, ele nos permite experiências de aprendizado e de crescimento. Voltando aí para José, a gente percebe isso de forma muito clara. De forma muito clara. Deus permitiu aqueles sofrimentos e usou os sofrimentos que José passou, as tribulações que José passou, para dar a ele musculatura suficiente, estrutura emocional, estrutura inclusive psicológica, né? Estrutura de governo, para poder chegar no Egito e governar no Egito e dar vitória àquele povo. A gente precisa compreender que de todas as nações que estavam ali, todas as nações daquela época, o Egito foi a única, segundo o relato bíblico, que naquele momento de fome tinha guardado em seus celeiros. Né? Tinha guardado em seus celeiros. Então, essa é uma observância que nós precisamos ter, que às vezes a gente quer sair da tribulação, né? E aí, indo para a área da aviação, né? Azul, quando a gente entra numa turbulência, né? Quando a gente entra numa turbulência, quem está dentro de um avião, a sensação eu quero sair logo disso aqui. É uma sensação horrível, é algo que realmente não é agradável. A primeira vez que eu me lembro, a primeira vez que eu peguei uma turbulência, a vontade era dizer assim, eu não pego mais o voo, né? Não vou subir mais nesse negócio não. Foi um teco-teco saindo de Salvador para Barreiras, e aquele negócio parece que não tem estabilidade nenhuma, foi horrível. Mas assim, ó, um teco-teco da Passaredo, meu Deus, que coisa horrível, Mas à medida que você vai tendo experiências e vai passando por experiências, você já vai levando aquilo com naturalidade, porque você já está preparado para passar por aquilo. Imagina o piloto do avião, né? Quando pega a sua primeira turbulência, né? E à medida que vai passando, ele vai mantendo o controle e o domínio da situação. Assim também é na nossa vida, né? Deus nos permite passar por turbulências, por tribulações, mas vai nos dando consolação, vai nos dando graça para que a gente possa, além de passar pelas tribulações de forma mais segura, consolar outras pessoas que estão passando por aquelas provações e tribulações que nós já passamos. Posso pegar o gancho aí que você está falando? Claro. Existem os simuladores de voo. Todos os tripulantes, os comandantes e copilotos, eles fazem simulação, eles fazem essa reciclagem, mas nessa simulação de voo, eles não simulam situações corriqueiras. Eles simulam situações extremas. Extremas, né? Exatamente. Para quando acontecer, eles... Estão preparados. Eu estou preparado. Eu sei o que fazer, porque lá na simulação, isso deu certo, isso deu errado. Então, é mais ou menos isso que você está falando. Deus, ele permite que situações aconteçam para a gente pegando musculatura, pegando experiência, para, não faz assim não, porque o caminho a gente já sabe porque viveu isso, né? Exatamente. Pronto, exatamente. E é um desafio... No paralelo com o azul. Por que será, né? O tom não está fechando bem, mas é azul, né? É verdade. E assim, é um desafio grande da juventude. E aí, nós não somos velhos, nós já fomos mais jovens do que somos hoje, né? De ouvir aqueles que já passaram por experiências.
E a Bíblia nos ensina que assim seja, né? Que os mais maduros devem orientar os mais jovens, que os mais jovens devem buscar conselhos sábios, conselhos naqueles que são mais experientes. A gente vai ver Salomão falando sobre sabedoria e ensinando para nós, né, a respeito daquelas coisas que ele tinha observado, aquelas coisas que ele tinha visto, e os caminhos que para ele eram caminhos que não deveriam ser pegos por aqueles que estão lendo ali pelos seus filhos, né? Então, nós temos aí essas áreas de experiências que servem para a gente como trampolim, para que a gente possa passar pela vida de forma mais tranquila, mais segura e glorificando a Deus, né? Servindo ao Senhor, somos moldados para servir e moldados nesses momentos de experiência, nesses momentos de dificuldades, para servir bem e manter a integridade cristã, a integridade dos princípios e dos valores que a palavra do Senhor nos expressa. Amém. Pastor Rafa, Oi. Maravilha, Deus abençoe. Eu quero fazer o fechamento, então. Podemos fazer o fechamento? Vamos para o fechamento, vamos para a fechadura. Mateus 20, fechadura, abertura e fechadura. Mateus 25, 14, 30, na nossa lição, fala da questão dos talentos, né? Jesus mostra ali os talentos e ele vai... Eu vejo que sempre há um critério ali aplicado de bom uso desses recursos, né? E há um retorno, há um reconhecimento. Eu quero fazer um acréscimo aqui na questão do 31 adiante, que fala, quando Jesus voltar, fala sobre o julgamento das nações. E o verso 35, e aí eu quero fazer uma aplicação, eu queria que todos entendessem essa aplicação. Jesus fala assim: eu tive fome, e vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e tal, e tal, e tal? Quando te vimos... E ele diz assim: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então, a questão dos dons e talentos, das aptidões, das habilidades, das oportunidades, elas têm uma aplicação, e aí a gente fala, não adianta você, na família, você não ser um bom pai, não exercer um bom ministério de pai, de marido, de coisas do gênero, no trabalho, não adianta, e você querer na igreja ser o bonzão, você querer na igreja ser o suprassumo da regularidade, da frequência, não funciona. Isso é farisaísmo, né? Sim, exatamente. Então, exatamente. Aí o que você vê? Se eu faço esse exercício de como é que eu vou cuidar de... Se eu quero agradar a Deus, eu tenho que começar de casa, cara. Sim. Eu tenho que aplicar os meus dons e talentos nessa dimensão, porque o caráter é formado nesse ambiente familiar. E aí você começa a ter essa experiência ali compartilhada. Não é de perfeição, a gente quer... Às vezes acha que esse exercício bíblico é de ter que ser perfeito. Não, é um caminho, é um progresso contínuo. Não é um exercício de submissão, de matar à vontade, de sacrificar e tal. Então tem que ser em casa, tem que ser no trabalho, e na comunidade onde nós estamos, no bairro, no ambiente. E depois a gente vai refletir tudo isso de forma automática na igreja, que é um ambiente que a gente congrega, reflete. Né? Então eu quero deixar esse alerta que... não importa o quanto você viveu, como está na lição, mas como viveu. Isso que vai determinar aí se nós fomos efetivos, se valorizamos ou não aquilo que nós ganhamos. Né? Uma contribuição a respeito disso, no ambiente familiar e no ambiente profissional, é que a palavra do Senhor vai nos orientar o seguinte, que os servos, aqueles que servem, devem servir aos seus senhores como se a Deus estivessem servindo. Né? Exatamente. Então, assim, a oportunidade não falta para glorificar a Deus, né? Não é porque eu estou no meu ambiente profissional que eu não devo ser fiel às minhas lideranças, aos princípios, aos valores da minha organização. Eu devo seguir buscando que a minha organização seja tão próspera quanto ela possa ser, né? E dar o máximo de mim naquele ambiente, assim como eu devo fazer isso na minha família, buscar em verdade, contribuindo com os pais, contribuindo com a educação dos filhos, ou seja, dando o máximo, sendo o mais bem-sucedido e o mais verdadeiro, aplicando os princípios do Evangelho e da submissão, da verdade, da palavra, nos submetendo à verdade da palavra em todos os ambientes. Se nós conseguimos fazer isso no ambiente familiar, se nós conseguimos fazer isso no ambiente profissional,
se nós conseguimos fazer isso no ambiente, no entorno de nós, em todas as outras áreas, na igreja fica muito mais fácil. Porque, na verdade, o verdadeiro evangelho não é aquele camarada que chega na igreja e expressa ser alguma coisa, né? Não, é aquele que sai do templo, sai do ambiente religioso e consegue se manter fiel, mesmo quando todos os seus princípios são contestados. Essa é a verdadeira graça, essa é a verdadeira beleza do evangelho. E aí por isso que Paulo disse, eu não me envergonho do evangelho. Quando todos estavam dizendo, e ali os estudiosos, a gente precisa compreender a questão histórica de Paulo ali, né, como um estudioso da palavra, perseguidor do evangelho, as pessoas estavam chamando Paulo de agora, Paulo, agora tu tá louco, as muitas palavras, está lá no livro de Atos, quando Paulo chega para o rei Agripa, né, as muitas palavras estão te enlouquecendo, Paulo. Né? Ou seja, você estudou tanto que está ficando doido. E Paulo está dizendo assim, não, eu não estou louco. Isso tudo que está aqui está escrito na lei, nos profetas. E aí Paulo lá na frente vai dizer, eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é poder de Deus para a transformação e para a salvação de todo aquele que crê. Né? O evangelho nos transforma, não apenas para o ambiente litúrgico, mas também para a vida. Né? O evangelho transforma-nos para a vida. Perfeito, amém. Pastor Rafa, vamos agradecer a Deus então, mandando um abraço. Vamos. Entrou o irmão Ricardo Santana, eu não me lembro de tê-lo visto, né? A irmã Telva, também Deus abençoe, irmã Elvani. Que bênção, que bênção. Quero mandar um abraço aqui, nos acompanhou no último domingo, e eu vi por aqui hoje, não sei se está por aí ainda, mas o Miguel Zotes, que é o nosso líder lá na empresa, o nosso CEO lá, industrial, e está aí conosco aí, rapaz. Mandar um abração para ele. Ele disse que da última vez ele estava acompanhando, eu vi que ele entrou também agora aqui. Quero mandar um abraço para ele. Prazer grande, prazer enorme. Mas antes da gente encerrar, vamos falar sobre a próxima. Olha aí, mandou um joinha aí o Miguel aí. Benção. Deus abençoe, Miguel. Forte abraço. Vamos falar um pouquinho sobre as nossas próximas aulas? Isso, por favor, fala aí, faça a introdução aí. Nós vamos falar nas próximas aulas sobre o credo apostólico, né? Nós fechamos aí a nossa identidade de credo da igreja e aí vamos fazer uma série de 12 aulas sobre o credo apostólico. Tá ficando show as aulas. A primeira aula nós vamos falar sobre a historicidade do credo apostólico. A segunda aula nós vamos falar sobre creio, a base da igreja genuína, que é a fé. Na terceira aula nós vamos falar sobre a Santa Trindade, a plena unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A quarta aula, Deus o Pai, sua onipotência. Na quinta aula, nós vamos falar sobre a encarnação de Jesus. Na sexta aula, o senhorio de Jesus, a sua autoridade sobre a vida dos crentes. Na sétima aula, a morte e o triunfo de Cristo. Na oitava, a ascensão de Jesus, o Rei eterno de Israel. Olha, está imperdível, irmãos. Na nona aula, a vinda escatológica de Jesus, nós vamos falar sobre a vinda escatológica dele, todas as nações o adorarão. Na 10ª aula sobre o Espírito Santo, Consolador e Penhor da salvação. Na 11ª, a igreja, eleição, santificação e autoridade da igreja. E finalizaremos na 12ª aula sobre a ressurreição do corpo e a vida eterna. Olha, tá imperdível. E para dar uma palhinha sobre a aula que vem, nós teremos 3 objetivos. Entender a historicidade do credo apostólico, conhecer a estrutura do credo, quem não conhece ainda vai ter a oportunidade de conhecer, e, por fim, crer que as verdades contidas no credo são um resumo daquilo que encontramos na Bíblia Sagrada. Olha, a aula tá espetacular. Eu queria ser criança de novo para poder assistir essa aula. Produção em house, né? Glória a Deus, graças a Deus. Produção em house. Parabéns, aí tá ficando show mesmo. Essa semana a gente vai desenvolver mais aí. A Marcinha colocando aí, irmã Teovani, esposa do irmão Francisco, nós postamos ontem lá na igreja. Olha, irmã Teovani, Deus abençoa. Então, vamos lá, estamos juntos nessa batalha aí, com certeza. E eu quero só fazer uma perguntação. Pastor Rafa, qual é a relação de Mateus 24, 37 com o Titanic? Você sabe? Vamos ler Mateus 24, 37? Não. Deixa para de noite. Essa provocação é para de noite. É para de noite? Nós vamos falar sobre isso. A relação de Mateus 24, 37 com o Titanic.
Rapaz, tu tá aprontando uma piada pronta não, né? Tem muita relação, tem muita relação, tem muita relação. Bom, Bom, então fica o convite para os irmãos aí. Então, à noite, se isso. você quiser saber qual é a relação de Mateus 24:37 com o Titanic, vem aqui na live à noite, às 20 horas. Às 20 horas, a live. 20 horas, 20 horas. Às 20 20 horas. horas, no nosso perfil aí na Igreja Cristã da Redenção. Então, todos estão extremamente convidados e convocados a participar. Eu não vou Amém. perder não, hein? Vai ser interessante. Mas a trilha sonora não será a mesma, né? Não, não. Não vai ser o Gilberto de Caprio que vai ministrar. Amém. Vamos agradecer a Amém. Deus aí, né? Vamos sim, vamos sim. Vamos orar. Obrigado por todos aí. Deus abençoe. Vamos agradecer a Deus. Amém. Pai, nós te agradecemos pelo Sim, Deus. ensino, pela ministração, por este Sim, momento tão nós te agradável, bendizemos. Senhor, que nós tivemos aqui, mesmo que online, Senhor. Uma sensação de estarmos tão perto de tantos Verdade, irmãos. Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que a palavra possa ter encontrado um terreno muito, Senhor, apropriado para crescer. Nos ensina, Senhor, a ter o nosso temperamento, Senhor, moldado por Ti, o nosso caráter, Senhor, forjado por Ti, Senhor, para que nossa Sim, Pai. personalidade, Senhor, o conjunto desses fatores possam ser aplicados ou possa ser aplicado na obra com bastante destreza, com bastante empenho, com bastante diligência. Nos ajude, Sim, Deus. desperta aqueles que dormem, Senhor, aqueles que são despertos, Senhor, para que o Senhor possa dizer para eles, servos bons e fiéis, nós queremos, Senhor, contribuir, Senhor, aplicando a Tua palavra, orientando, disseminando, levando a boa palavra, a boa semente, Senhor, para todos aqueles que estão receptivos e acessíveis a ela. Nós entregamos esse domingo em Tuas mãos, nos abençoe tudo aquilo que planejamos, que à noite estejamos juntos, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e Amém. amém. Um Graças a alô sempre para a Deus. irmã Estelinha, né, que sempre está vendo, Deus abençoe todos aí, Dona Lúcia, meus pais, os primos que entraram também, os irmãos lá de Portugal, a irmã, a esposa do irmão Nilson também, está lá conosco, a família. Deus abençoe. E, enfim, é isso. Até a noite. Pastor Rafa, quer fazer alguma consideração adicional? Não, não, tá tudo em paz. Eu tô vendo aqui que a turma de Salvador, de Portugal, do Rio de Janeiro, olha, o pessoal tá comparecendo geral aqui, hein? Que É, alegria, viu? Que alegria, que alegria, que que alegria. benção, que benção. Amém. Pastor Rafa, despede a gente com a benção. Faz a benção para a gente hoje, Amém, amém. por favor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus, que estejamos todos abençoados pela graça de Deus. Amém. Fica com Deus. Até Amém. mais tarde, se Deus quiser. Até mais tarde. Paz. Concluir, concluir, concluir.